Então você tem que entender que você é uma pessoa que necessita de Deus e não que Deus necessita de você. Deus precisa que você faça a obra. Mas se você não fizer, outro vai fazer, irmão. Irmão, só um segundo aqui para me ver um negócio que eu acho que eu fiz uma caquinha aqui. É, fiz mesmo. Mas beleza, depois eu resolvo isso. Amém? Então, você tem que pedir humildemente, se colocando no seu lugar. No texto do livro de Mateus, no capítulo 18, tem uma passagem que vai exemplificar bastante isso. Mateus 18, do 1 ao 4, diz assim: Naquele momento, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Por quê? Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E como que é essa humildade que Jesus está falando? Essa humildade é porque uma criança não tem a maldade que o adulto tem. Não tem a ganância que o adulto tem. Você já deve ter visto propagandas em que pessoas mostram que o racismo só existe com os adultos. Criança, só existe racismo entre as crianças se ela for ensinada, se ela for contaminada, ok? Então Jesus está dizendo, seja humilde como as crianças. Suplicar também é pedir com insistência. Não é porque você orou, ó alecrim dourado, e na primeira vez que você orou, a sua oração já vai ser atendida. Pode ser que sim, né? Quem sou eu para dizer, né? Às vezes você tem uma intimidade com Deus, ou Deus já está esperando você orar, e quando você ora, Deus fala, opa, só precisava da legalidade, eu vou agir. Mas às vezes você vai orar muito tempo. Eu estou orando 10 anos pedindo algo para Deus. Deus supriu todas as minhas outras necessidades. Realizou até o sonho. Eu moro numa casa com laje. Meu sonho era morar numa casa com laje, mano. É que eu já passei por um vendaval que destelhou casas, né? Então a gente fica meio traumatizado, assim. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho um lar cujo teto é uma laje. Só que o outro desejo Deus não realizou. E eu tô orando. Entendeu? Deus está mostrando, assim, que lá na frente pode acontecer. Então eu tô orando. Ok? Então é pedir com insistência. Lucas 18. Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Não, Lucas 1 não, irmão. Lucas 18. 18, aqui. É um texto um pouco longo, então eu vou ler um pouco rápido, mas preste atenção nesse texto, tá? Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele lhes contou, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. E ele, por algum tempo, não a quis atender, todavia, mais tarde considerou consigo mesmo, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva vem me importuna, farei justiça a ela para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor, atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Vou ler esse versículo de novo, devagar agora, ó. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, e ainda lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Jesus respondendo,
ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o filho do homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Ou seja, não é porque a sua oração não está sendo atendida que você vai parar de orar, irmão. Não é porque você orou, pediu e em algum momento não aconteceu que você vai desistir. Entendeu? Orar a Deus é orar com insistência. É permanecer na palavra de Deus e buscar a sua presença orando com insistência. Não desista das suas orações, não desista das suas súplicas. Quantas mães oram pelos seus filhos aí há 10, 20 anos? Umas praga ruim, e a mãe lá orando, meu filho é meu filho. E o senhor tem que proteger, é filho da irmã. Não rela no caveirinha, entendeu? Tem alguém orando por ele, então não deixe de orar. E aí é o seguinte, quando eu falei para vocês que a palavra orareis no original grego era proseuchomai, e essa palavra proseuchomai, ela tem dois entendimentos, o primeiro é suplicar, e eu acabei de explicar que suplicar é pedir humildemente e pedir com insistência. O segundo entendimento é adorar. Adorar. Quando você suplica, você está buscando a Deus. Quando você adora, é Deus que te procura. Não? Mentira. Sério? Vamos ver então na Bíblia. João 4, 23 e 24. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Adorar em espírito e em verdade. E o versículo 24 diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus está falando assim que você pode sim fazer uma súplica? Pode. Mas nunca deixe de adorar a Deus. Pois quando você suplica, você busca a Deus. E quando você adora, Deus te procura. Amém, meu querido? E o texto diz ali que Pai nosso que estás nos céus. Jesus nos ensina também que toda oração é direcionada a Deus, ok? Não fica dirigindo sua oração para homens que andaram aqui na terra, homens que andaram aqui na terra, ao homem cabe viver apenas uma vez, morrer, acabou. Pedrão tá lá na eternidade curtindo Deus, e você tá aqui, sofrendo, achando que ele tá fazendo alguma coisa por você. Se Pedro viesse para a terra hoje, Maria viesse para a terra hoje, ia pegar vocês de chicote para vocês aprenderem. A palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 4, diz assim: confia para sempre no Senhor, pois o Eterno, somente Yahvé é a rocha que vive eternamente. Somente Deus. Quando você ora somente para Deus. Em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque quando uma pessoa envia um emissário, por exemplo, teve uma reunião em que o nosso atual presidente, que foi colocado como presidente, ele não pôde ir. Houve um acidente, ele não pôde ir. Então ele mandou um representante. Esse representante, ao chegar no evento, o que ele vai falar? Eu venho em nome do líder do executivo do país. Então, quando você chega para Deus e fala assim, Deus, em nome de Jesus, você está falando para ele assim, Deus, eu estou me colocando aqui como representante do seu filho aqui na terra. Então, me acolhe como filho também. Me adota como filho também. Então, nós devemos orar somente a Deus, buscando somente em Deus. E você tem que entender que é o seguinte, tá? Deus está te ouvindo em todo lugar e em todo tempo. Não tem que ter um local mágico que você só ora naquele local. Não tem que ter um local específico. Jesus fala do quarto, né? Pois é o local de intimidade, você vai ter que abrir seu coração, depois vamos falar aqui agora, né?
Então, ali você pode falar coisas do seu interior que as outras pessoas não podem ouvir, mas não transforme em um local qualquer. Eu só oro se for em direção ao nascer do sol às 7 horas da manhã. Não, meu irmão. 1 Tessalonicenses 5,17, um textinho muito fácil de entender. Orai constantemente. Constantemente. Ora constantemente, irmão. Você pode orar em todo local, em todo encanto. Você vai orar no seu quarto lá, revelar o seu íntimo, mas se você estiver no seu trabalho, você pode orar. Se você estiver no seu estudo, você pode orar. Você está aí dentro de casa, no momento de lazer, ali com seus amigos. Opa, sai dali, vai dar uma... Você pode orar. Você pode orar em todo lugar, em todo tempo. Deus está atento à sua súplica. A gente não precisa saber quando e nem onde Deus vai agir em nosso favor. Mas a gente precisa saber e crer que Deus age em nosso favor. Romanos 8, 28 diz assim: estamos certos que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Deus, ele age em todas as coisas para beneficiar aqueles que o amam. Você ama a Deus? A palavra diz assim: se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Então, você tem que orar a Deus somente, né? Somente para Ele que você vai orar, que você vai suplicar, que você vai adorar. Porque Deus está te ouvindo em todo lugar e em todo tempo. E Deus age do jeito dele e da maneira dele. E para que isso tudo acontecer, você precisa se alinhar à vontade de Deus. Mateus 7, 21. A palavra de Deus diz assim, segunda vez que esse texto vem à tona para mim: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Nem todo aquele que hoje se diz ser bom, se diz ser santo, mostra todas as suas virtudes para que todo mundo veja, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou legal, e todo mundo aplaudindo, falando assim, nossa, esse cara é bom, olha, eu quero ser igual a esse cara é sensacional. Quando chegar na glória, no capítulo, no versículo 22, diz assim, muitos dirão daquele dia, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Uau! Quem não quer receber uma profecia do Senhor? Hã? Os profetas estão na internet aí profetizando sobre a vida de todos, lotando a igreja, revelando. Venha visitar a minha igreja que eu vou revelar para você. A palavra foi revelada, irmão. Deixa de ser manipulado. Jesus falou muito sobre falsos profetas. E em teu nome não expulsamos demônio. Olha que autoridade. Olha que autoridade espiritual. O cara profetiza e o cara expulsa demônio. Rapaz, os demônios não estão nem manifestando direito. Tem que fazer um evento específico para libertar as pessoas. Tá tudo escondidinho, os malandros. E em teu nome não realizamos muitos milagres? Quantos milagres você já presenciou? Eu já presenciei vários. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Então não é bom você viver, pensou você conviver numa igreja em que existe profecia? Profecias, as pessoas vão revelar tudo lá sobre você. E nessa mesma igreja, ó, expulsa demônio, que legal. E nessa mesma igreja, o quê? Milagres estão acontecendo. Ô, glória! Só que aí Jesus diz, então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Não é o que você mostra para todo mundo que vai salvar você, mas é o que você vive diante de Deus. E no versículo 21 diz assim, somente o que faz a vontade de meu Pai. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Amém?
Estamos aqui. Amém. Quando você for orar, seja verdadeiro, irmão. Fale, revelando tudo que está no seu íntimo. Ah, eu tô com uma mágoa lá com o Zé Fulano. Deus, diante de ti eu coloco a vida do Zé Fulano, pois eu quero matar ele. Ele mentiu para mim, ele fez mal para mim. É assim que você vai orar, irmão. Ai, Deus, essa pessoa aqui... Tomar um gole de café frio aqui. O café tá frio igual a água. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que chamar, você tá dentro do seu quarto, então você tem que chamar Deus para perto de você e abrir o seu coração. Para de ficar fazendo coisa desenhada, para de ficar fazendo... Ah, cheque, espera aí. Ah, eu vou ler reza aqui. Reza. Tá, agora eu decorei a reza. Reza. Pô, você acha que isso tá chamando a atenção de Deus? Você acha que isso tá chamando a atenção de Deus, irmão? Ah, por favor, né? Você é mais inteligente que isso. Você é mais inteligente que isso. Quem tá te ensinando isso? Deus conhece você, conhece seu coração, então não esconda nada dele. Abra o seu coração para ele. Salmo 139, versículo 1 ao 3 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe quando eu sento e quando eu me levanto. Acompanha o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada. E estás a par de todos os meus intentos. Versículo 4 ainda diz: Porquanto a palavra ainda não chegou na língua, e tu, ó Eterno, já a conheces plenamente. Tá escondendo o que de Deus, irmão? Tá escondendo o que de Deus? Você acha que você consegue esconder algo de Deus? Você acha que esse sentimento que você tem aí, Deus não está percebendo? Você acha que você vai ficar guardando esse rancor, essa mágoa e Deus não está vendo? Ô, irmão, você é mais esperto que isso. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra, faça a vontade do Senhor para que você seja como planta plantada junto aos ribeiros. Deus se revela para você. Deus não é um Deus que está escondido, irmão. Deus não é um Deus que apareceu para um só, e esse um possui a verdade, e ele guardou a verdade para todo o tempo. Não, Deus se revela. Jeremias 33, no versículo 2 e 3, diz assim: Assim diz Yahvé, que fez a terra, ele deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que seu nome é Yahvé, o Eterno. Invoca-me e te responderei. E te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Deus não é um Deus escondido. Deus é um Deus de relacionamento e Ele está buscando se relacionar com você. Se você chegou até aqui, se você está ouvindo essa palavra, Deus quer se relacionar com você. Então, irmãos, faça a vontade de Deus sobre a sua vida. Renda-se à vontade de Deus. Salmo 37, do versículo 4 ao 6. Deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Cuidado com a interpretação desse texto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entendeu? Deleita-se no Senhor, né? Seja feliz. Vamos ver o que diz a outra versão? Nova Almeida, né? Nova Almeida. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nova versão internacional. Nova versão internacional 2023. Deleite-se no Senhor também. A nova versão internacional 2023, ela é meio parecida com a King James atualizada. Então deleite-se, né? Se agrade, seja satisfeito, feliz. Se agrade ali em Deus, que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o seu direito
como o sol ao meio-dia. Então, quando Jesus ele diz assim, Pai nosso que estás no céu, ele está falando assim, é somente a Deus que você vai orar. Ok? Somente a Deus que você vai orar. Suplicando, adorando, entendendo que só Deus é para quem você ora. Sabendo que Deus te ouve em todo lugar, em todo tempo, então você tem que orar em todo tempo. Que você não precisa saber, mas você precisa entender que Deus vai agir no tempo dele. Que você tem que estar alinhado à vontade de Deus para que ele possa se revelar para você e você se render às vontades de Deus. Amém? Então que a palavra de Deus seja cada vez mais viva e eficaz no seu coração, que a palavra de Deus seja capaz de separar esse pensamento carnal que você está tendo nesse momento, esse pensamento de tristeza, esse pensamento de preguiça, né? Esse pensamento que você está tendo aí, desaprovando o que eu estou falando, desafiando. Na sua cabeça você está pensando assim, o que o Celso está falando é errado, não é desse jeito, não é dessa maneira. Então você vem e ora a Deus e pede para Deus revelar outra verdade. Mas que seja de Deus, ok? Porque o que é de Deus se perpetua e o que é da carne acaba. Amém? Vamos fazer uma oração encerrando essa terceira parte, não encerrando a live, ok? Nós vamos continuar com a live, mas eu vou encerrar a terceira parte aqui na gravação. E vamos continuar já entrando na última parte. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, Pai, que eu suplique cada vez mais, Deus, humildemente, com insistência, mas que a minha súplica hoje, Senhor, seja para aprender a Te adorar. Que a minha súplica e o meu desejo hoje, Senhor, seja para aprender a Te buscar. Pois eu sei que o Senhor é o único Deus que existe, é o único Deus que vai ser clamado, e pelos meus lábios é o único Deus que vai ser adorado. Eu sei que o Senhor me ouve em todo lugar, em todo tempo, e é por isso que eu gosto, amo, e cada vez mais eu quero me aproximar de Ti. É por isso que eu gosto de estar aqui pregando, Deus, é por isso que eu gosto de estar estudando a palavra, pois eu sei da Sua grandeza, do Seu agir na vida das pessoas, e quero que cada um que está ouvindo hoje, até aqueles que estão se desafiando, aqueles que estão agora com pensamentos impuros de desafio, Senhor, seja agora tocado pelo Seu Espírito, para que o Seu nome prevaleça no coração dessas pessoas, e não as doutrinas das igrejas. Nós sabemos que o Senhor age no Seu tempo, Pai, então me ensina a Te esperar. Em nome de Jesus, Deus, para que a Sua vontade permaneça na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Então eu vou encerrar a terceira parte aqui, né? Essa é a terceira parte dessa live, mas não encerrando a live, por isso que é importante você se inscrever no canal, tá? Vai lá, abre o canal, se inscreve, dê um curtir se for possível, mas eu não quero curtir não, irmão. Eu quero que você se inscreva, porque quando sair vídeo, você vai ser notificado. A live vai ser postada inteira no Facebook e no YouTube, e depois as outras partes durante a semana. Amém?